Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Meu nome é Franciele, sou professora de matemática e hoje vamos retomar o conteúdo da aula passada. Bom, acredito eu que você lembra dos nossos objetos de conhecimento, mas vamos dar uma recordada. Equações de primeiro grau e plano cartesiano com a seguinte habilidade: associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Bem, na aula passada nós conseguimos ver que a professora deixou esse seguinte problema para ser resolvido em casa, né? Em um estacionamento, a capacidade para 10 veículos, carros e motos, como poderíamos determinar o número de carros e motos? Recordando um pouquinho da aula passada, nós montamos a seguinte tabela, com essas 4 colunas. Na primeira coluna, o valor variando para x, na segunda coluna, a nossa equação já montada, né? X mais y igual a 10. Na terceira coluna, o valor encontrado para y a cada valor de x apresentado. E na última coluna, nós apresentamos os pares ordenados formados por essas variáveis x e y. Aqui temos a resolução das seguintes equações, variando apenas o valor de x e, consequentemente, o valor de y. X igual a 0, y igual a 10, x igual a 1, y igual a 9, x igual a 2, y igual a 8, x igual a 3, y igual a 7, x igual a 4, y igual a 6, x igual a 5, y igual a 5, x igual a 6, y igual a 4, x igual a 7, y igual a 3. X sendo 8, y será 2, x igual a 9, y igual a 1, x igual a 10, y igual a 0. Após termos encontrado a solução, tanto para x e y, nessa tabela, agora nós vamos continuar para poder projetá-la no plano cartesiano. Aqui eu fiz uma redução da tabela anterior. Nesse caso, eu retirei a coluna em que está apresentada a equação, né, inicial, e aqui eu adicionei apenas os valores para x e y, montando cada um do seu par ordenado. Bem, qual seria a representação que eu conseguiria colocando esses pares ordenados encontrados através daquela nossa equação no plano cartesiano? Bom, para isso, nós precisamos entender que o gráfico de uma equação de primeiro grau é uma reta, podendo ser ela crescente ou decrescente. E para montarmos o nosso plano cartesiano com essa projeção da equação de primeiro grau, nós precisamos de pares ordenados. Bom, falamos tanto sobre plano cartesiano, e você, se recorda o que é um plano cartesiano? Então vem comigo, vamos tirar essa dúvida. Plano cartesiano nada mais é do que dois eixos, duas retas numéricas que se interceptam com um único ponto em comum, formando ângulos de 90 graus. Então, de maneira simples, o plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Essas retas numéricas são denominadas eixo X, eixo Y. Vocês também podem encontrá-las com o nome de eixo das ordenadas ou eixo das abscissas. Bem, aqui vocês podem ver que eu localizei para que vocês visualizem melhor o ângulo de 90 graus que essas retas, ao se encontrarem, formam. Aqui nós temos o eixo X, em seguida o eixo Y. Já esclarecendo a dúvida do que é um plano cartesiano, agora nós podemos montar a nossa reta no plano de acordo com os valores dos pares ordenados encontrados na nossa equação. Então, vejam que aqui, né, na nossa projeção no plano, o eixo X, ele é o eixo dos carros, recordando aí o nosso exemplo anterior, onde carros estava representado por X. No eixo Y, nós temos as motos, tudo bem? Eu já coloquei aqui, para que vocês tenham essa ideia, o primeiro, segundo e terceiro ponto. No primeiro ponto, x vai ser 0
y será 10. Por isso que esse ponto está localizado aqui no eixo y, pois o valor de x é igual a 0. No segundo ponto, nós temos x igual a 5 e y igual a 5. No terceiro ponto, nós temos x igual a 10 e y igual a 0. Por isso que esse último ponto, aqui, esse último par ordenado, ele está localizado no eixo x. Percebam que sempre quando eu for localizar algum ponto no plano, primeiro vem o valor do meu x e depois o valor do meu y, como vocês podem ver aqui nessa tabelinha, nessa coluna com os pares ordenados. Agora vamos localizar os pontos que faltam. Segundo ponto aqui, x igual a 1, y igual a 9. Olha onde ele se localiza, x igual a 1, y igual a 9. Próximo ponto, x igual a 2, y igual a 8. X igual a 3, y igual a 7. X igual a 4, y igual a 6. X igual a 6, y igual a 4. X igual a 7, y igual a 3. X igual a 8, y igual a 2. E o último ponto, x igual a 9, y igual a 1. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve e fiquem bem e fiquem em casa. Cuidem-se.